Bom, pessoal, então vamos dar início à nossa live. Bom, como eu disse lá no Instagram, né, que eu combinei com vocês, o tema de hoje são, na verdade, 5 condicionantes intangíveis, tá, na arquitetura. Galera, essas condicionantes intangíveis, a maioria das vezes, os arquitetos eles vão ignorar essas condicionantes por não saber que elas existem ou simplesmente ignoram essas condicionantes, né? E isso é muito perigoso porque é quase que o caminho para o projeto raso. Então, fiquem atentos a isso. Quando você não considera essas condicionantes que a gente vai discutir aqui hoje, é quase que o caminho certo para você conceber um projeto raso. Mas quando você coloca essas 5 condicionantes, na sua análise de projeto, e principalmente no seu processo de concepção de projeto, aí você já vai ter um caminho. Não, eu digo sempre que um caminho não só menos sofrido, né, para a concepção do todo, que vai fluir mais, você pode ter certeza disso, mas também você vai ter um resultado satisfatório. Então, você vai criar de fato um projeto potente. Então, só tem benefícios nesse sentido. As condicionantes intangíveis, ela faz parte do grupo, né, das condicionantes, só que elas são aquelas condicionantes que a gente, na maioria das vezes, a gente não percebe a olho nu, então a gente não olha para aquilo, né, e tem essa percepção de cara, ou também elas não são tangíveis, não são táteis, tá? Então você não consegue pegar e nem ver na maioria das vezes, por isso que elas são intangíveis, mas elas têm um impacto muito grande no processo de concepção. Tanto é que vocês vão ver que elas têm um impacto tão grande que elas são capazes até de mudar a volumetria da edificação. Tá? Então, fiquem atentos a isso. Eu tentei desenhar um mapa bioclimático aqui. Consegui? Não. Mas é importante porque a gente vai iniciar a partir dele, tá? Como eu disse para vocês, a gente vai falar sobre 5 condicionantes intangíveis, tá? E essas 5 condicionantes intangíveis, elas vão influenciar justamente o processo de concepção. Então, a gente está falando de condicionantes que vão, de fato, a gente está falando de mão na massa aqui, a gente não está falando de teoria. São condicionantes que vão impactar diretamente o projeto, tá? Inclusive na concepção. Então, a primeira que a gente vai falar aqui é sobre a zona bioclimática, tá? Então, a zona bioclimática. E por que que a zona bioclimática vai impactar? Primeiro, eu quero explicar para vocês, né, talvez tenha alguém aqui que não saiba o que seja essa zona bioclimática. Que raio que é isso, né? Bom, gente, zona bioclimática basicamente é um aglutinado de informações sobre uma região específica, sobre um território geográfico específico. Isso significa que eles reúnem alguns dados climáticos, principalmente, e esse aglutinado de informações vai dar uma característica específica para aquele território geográfico. Aí a gente distribui essas zonas. O Brasil ele é composto por 8 zonas. Então a gente tem aqui 8 zonas bioclimáticas. E cada zona bioclimática vai ter uma recomendação. E é interessante porque não só é um aglutinado de informações técnicas, mas as zonas bioclimáticas e as cartas, elas vão falar para vocês quais as estratégias que vocês vão utilizar para dar resposta para aquelas condicionantes. Agora a gente vai ver como elas vão interferir diretamente, né, e na concepção mesmo do projeto. A gente vai falar primeiro da estratégia bioclimática. Então, a gente tem a estratégia. Essa posição está um pouquinho ruim aqui, mas dá para escrever. A gente tem estratégia, a gente vai falar também sobre o sistema. Eita, que bom. Sobre o sistema construtivo. Sistema. A gente vai falar também sobre cobertura, que vai influenciar na cobertura. Na cobertura e nas aberturas. Aberturas. São 5 condicionantes intangíveis. Então a gente tem a zona bioclimática, que é a primeira. E aí, o que vai acontecer? A gente vai decifrar cada uma dessas, tá? Então, vamos começar pela estratégia bioclimática. Como eu disse para vocês, a zona bioclimática, na verdade, ela vai definir esse aglomerado de informações. E ela vai dar algumas respostas para a gente. Então, quando, por exemplo, vou utilizar aqui a zona bioclimática 4, tá? Que, inclusive, é a zona que está Brasília. O que acontece com a zona bioclimática 4? Ela vai falar para a gente algumas coisas super importantes. A primeira coisa que ela fala é que as aberturas da zona bioclimática 4, elas têm que ser aberturas médias. Então, não são aberturas grandes, não são aberturas pequenas, são aberturas médias. Porque Brasília, ela está numa zona
ela tem uma temperatura quente e ela também é seca. E isso vai interferir nessas aberturas porque tem uma amplitude térmica muito grande. Então a gente não quer que essa amplitude externa ela entre. Por exemplo, na zona bioclimática 8, se a gente for olhar, já é o contrário, a gente tem aberturas grandes, porque a gente tem um efeito contrário, a gente tem uma região quente e muito úmida. Então a gente precisa que essa umidade saia desse ambiente. Depois ela vai falar uma coisa também super interessante para a gente, que é em relação à cobertura e as vedações. A primeira coisa que ela vai falar é que a cobertura é uma cobertura leve, tá? Então é uma cobertura leve e as paredes são paredes pesadas. Por que isso é importante? Percebam que eu falei para vocês que ela vai influenciar diretamente no processo de concepção do projeto. Então aqui a gente já tem duas informações que são fundamentais. A zona bioclimática, ela está falando que é uma condicionante intangível, ela já está falando algumas coisas que são tangíveis, entende? Então ela está falando para a gente que se você for projetar na zona bioclimática 4, você tem que ter aberturas médias, você tem que ter uma cobertura leve. E não só leve, mas tem que ter isolamento térmico. Então a gente tem uma cobertura leve com isolamento térmico e depois a gente tem paredes pesadas. Se a gente for comparar, por exemplo, com a zona bioclimática 8, a gente já tem um contrário. A gente também tem cobertura, a cobertura leve, só que é uma cobertura leve refletora, só que a gente tem as paredes leves, não pesadas, justamente por causa da umidade. Mas então aqui ele já deu duas informações que são fundamentais no processo de concepção. Embora sejam intangíveis, ela vai influenciar de fato na concepção. Aí depois, falando especificamente das estratégias bioclimáticas, né, que a gente vai entrar, ela vai falar o seguinte, que como o Brasil é muito seco, a gente precisa de resfriamento por evaporação. Então, mais uma informação. Inclusive, para quem foi em Brasília uma vez, tem algumas igrejas e alguns restaurantes também, eu já vi esse sistema, que tem, é como se fosse uma bolinha, assim, é como se fosse um ar-condicionado, mas ele joga um jato de água, pulveriza, justamente utilizando essa estratégia aqui de resfriamento evaporativo, justamente porque é uma zona quente, uma zona muito seca. Então ele vai ditar essa primeira estratégia aqui para a gente. Isso aqui, gente, está tudo lá nas recomendações da zona bioclimática. Então a gente tem essa primeira recomendação aqui. Depois ele vai dar uma outra recomendação que é super importante, que é em relação à inércia da parede. Então ele vai pedir para que você escolha um sistema que tenha inércia para resfriamento. Depois ele vai falar sobre a ventilação. E a ventilação, ele vai pedir para que a gente utilize uma ventilação seletiva. E isso era um erro, inclusive, que eu cometia muito na faculdade e tinha colegas também que cometiam bastante, que era utilizar ventilação cruzada. Eu percebo que muitas pessoas utilizam ventilação cruzada em todos os projetos achando que aquilo está correto, mas na verdade a gente tem que se atentar muito. Como o Brasil é seco, a gente não quer que essa umidade que esteja ali, né, o mínimo de umidade, que o vento a todo momento esteja tirando. Já na zona bioclimática 8, por exemplo, que é uma área, que é uma zona muito úmida, a gente precisa disso, a gente precisa que o vento esteja renovando ali a todo momento. Então ele pede para que essa ventilação seja seletiva. A gente pode fazer duas interpretações, na verdade, sobre essa ventilação seletiva. A primeira é em relação ao inverno. No inverno é muito frio, então ele pede para que seja seletiva nesse sentido. E a outra é em relação à amplitude térmica, como eu disse para vocês. Como geralmente essas zonas secas, ela tem uma amplitude térmica muito alta. A amplitude térmica no sentido de que a área externa, a parte externa da edificação vai ser mais quente do que a área interna. Então, às vezes, dependendo da região, não só da região, mas também da estação do ano, não é tão favorável que esse ar quente entre para dentro da edificação. Então, por isso que ele pede para que seja seletiva. A Natália falou, já ia dizer que aqui é super necessário, hashtag Amazonas, justamente. Então a gente tem essa necessidade. Por isso que eu falo para vocês que a gente precisa, para fazer um projeto potente, ter técnica aplicada à concepção. Não se faz um projeto potente sem técnica aplicada à concepção. O projeto Hasvel é isso, é um projeto esvaído de técnica. Por isso que são todos iguais. E eu sempre costumo dizer também que a boa arquitetura é como um grande caldeirão. E quando eu falo isso, eu lembro muito do desenho das meninas superpoderosas lá, que tinha aquela vinheta, né, que tinha o doutor lá que ia jogando as coisas dentro e depois derramava acidentalmente o elemento X e nascia as meninas. Mas eu penso que o projeto é muito nesse sentido também. Quanto mais informações a gente coloca, e de qualidade, claro, nesse caldeirão, mais rico fica o projeto. E a gente vai
conseguindo conceber um projeto potente. Voltando aqui, a zona bioclimática, que é uma condicionante intangível, ela já falou para a gente coisas que são tangíveis e que a gente vai aplicar no processo. Então, ela fala qual que é a estratégia então a gente precisa de estratégia de resfriamento e evaporativo, e depois ela fala sobre a inércia. E aí, uma coisa super importante também, galera. Quem vai falar para a gente vai discutir sobre isso, qual o material, qual a estratégia bioclimática que a gente vai usar, não somos nós. Eu percebo muito isso, assim. E eu tinha muito essa dúvida também na faculdade. Eu já contei essa história aqui para vocês. Na faculdade, eu tinha muito essas dores, assim, de como faz um projeto de qualidade. E quando eu terminava o projeto, eu não sabia se ele estava bom ou não. E eu ficava sempre à mercê do professor, né? Da opinião dele, se meu projeto era bom ou não. E às vezes tem professores que não são tão bons, precisa ser sincero. E eu ficava à mercê deles. E aí eu fui entendendo, na verdade, que não era a minha opinião ou a dele. Que, na verdade, a gente tinha que amarrar os projetos às condicionantes. E essas condicionantes que a gente está falando aqui, elas dão esse caminho, esse indício, e aí você precisa dar uma resposta sofisticada do ponto de vista técnico e plástico para essas condicionantes. Então, quando a gente identifica, faz a pergunta certa e dá uma resposta à altura, aí a gente sabe que um projeto ele tem qualidade arquitetônica e, portanto, é um projeto potente. Então, aqui, por exemplo, no sistema construtivo, só a zona bioclimática, em primeira instância, ela está falando para a gente que a gente precisa escolher um sistema construtivo pesado. Então, a gente pode elencar aqui, por exemplo, o concreto ou a taipa de pilão. O concreto, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado porque ele tem um índice de transmitância térmico alto. Quando está calor, é calor dentro. E a gente não quer isso, na verdade, né? O que a gente quer? A gente quer, é como se a gente morasse dentro de uma marmita. O que acontece? A marmita, ela sempre, as pessoas acham que a marmita, ela vai só guardar calor. Mas não, se você colocar uma coisa gelada lá dentro, ela vai conservar também, por causa dessa inércia. Então, o que acontece? Quando a temperatura externa está alta, a gente quer que dentro do ambiente esteja ameno. Quando a temperatura externa tá muito baixa, a gente quer que aqui dentro esteja aquecido. Então, sempre é o contrário. O concreto, quando está quente, a parte externa, ele também aquece a parte interna, na maioria das vezes. Vai depender de vários fatores também, né? Mas ele tem essa condutividade alta. E quando está frio também acontece a mesma coisa. As edificações são geladas e a gente não quer isso. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com o concreto. Mas, voltando, vamos utilizar a gente tem a taipa de pilão, por exemplo, vamos colocar ela aqui. Então, a zona bioclimática já falou para você qual o sistema construtivo você deveria usar. E aí, a gente tem uma gama infinita também para se considerar. A gente tem madeira laminada colada, cruzada, bloco cerâmico, bloco de concreto, a gente tem isopor, a gente tem bloco celular, enfim, tem uma gama. E quem vai definir esses materiais são as condicionantes. Em primeira instância, a gente tem a zona bioclimática, mas existem outras que vão, inclusive, influenciar também. A gente pode elencar aqui, por exemplo, o cliente. A gente tem, na primeira instância, a zona bioclimática vai falar para você que você tem que utilizar um material que seja pesado. Então, vamos elencar aqui o concreto e a taipa. Então, a gente chega à conclusão, em relação à zona bioclimática, que o melhor sistema construtivo para se utilizar é a taipa de pilão. Ela é maravilhosa plasticamente, ela tem uma inércia muito boa, é um material maravilhoso. Então, você elenca a taipa de pilão. Só que tem uma outra condicionante que a gente tem que considerar, que é o cliente. E o cliente, ele tem um orçamento. E esse orçamento desse cliente específico que a gente está tratando aqui é um orçamento baixo. A obra dele não pode ser onerosa. E nessa região que a gente está falando, não tem taipa de pilão. Portanto, ele vai precisar exportar essa mão de obra. Ele vai precisar de pegar uma pessoa especializada em taipa, vai ter que levar para essa região, para esse sítio dele, ou para a área urbana mesmo, né? O cara vai cobrar mais, né? Tá saindo da cidade dele para fazer, entende? Então vai ficar mais caro. Então a taipa já, embora seja a melhor opção em relação à zona bioclimática, mas não é quando a gente cruza esses dados. Quando a gente cruza com o orçamento do cliente, ela já não é a melhor opção. Depois a gente tem um concreto. Eu não quero utilizar o concreto. Então a gente tem o que na região e o que o cliente também não está muito aberto a novos sistemas construtivos e ele quer, porque quer o bloco, por exemplo, o bloco de concreto. Bom, João, é uma coisa que eu escuto muito, né? Os arquitetos reclamando porque o cliente, ele não quer aquela solução e ele quer outra. Então a gente tem que dar uma resposta, sim, também para
para essas questões. Então, o que a gente pode fazer nesse caso? A gente pode utilizar, sim, um bloco de concreto. A zona bioclimática, ela não determina o material. Por isso que eu falo para vocês que é você que vai dar uma resposta sofisticada. Então, ele determina, na verdade, que essa parede tem que ser pesada e tem que ter inércia. Ele não determinou que tem que ser taipa de pilão. Então, você tem que se virar. E o cliente, ele quer utilizar, por N motivos, né? A gente tem essa cultura do tijolo, né? Principalmente do bloco cerâmico de concreto no Brasil, e ele quer porque ele acha mais seguro, ele não quer ter problema, ele acha que os outros vão dar problema, é mais caro, enfim, uma série de coisas. O que você pode fazer? Você pode dobrar essa parede, você vai fazer uma camada, e você pode colocar aqui uma lã de vidro, uma lã de rocha, para você conseguir ter essa inércia. Caso também, em relação ao orçamento, essa lã de vidro, essa lã de rocha, ela seja onerosa e não seja uma opção para você, pode trabalhar com isopor, ou mesmo até esse vácuo que existe entre essas paredes, já vai dar para você um atraso térmico muito grande e já vai melhorar a qualidade desse espaço. Esse é só um exemplo para mostrar para vocês que a zona bioclimática vai te ajudar a escolher esse sistema construtivo, tá vendo? Em primeira instância, só ela. Depois a gente vai cruzando esses dados para a gente escolher. Então, quando você prescrever, isso eu acho importante também, e até fazendo uma analogia aqui com a medicina, né? O médico, se você chega no consultório dele e fala que tem uma doença específica, se ele não souber dessa doença e não souber tratar essa doença, quais os medicamentos, como que ele vai prescrever? A nossa profissão é mais ou menos assim também. A gente precisa identificar essa problemática, mas mais do que isso, a gente precisa saber dar uma resposta para ela. Então, você precisa dar essa resposta aqui para essa zona bioclimática e para essas outras questões que vão ser cruzadas aqui. Aí a gente tem outras coisas que vão entrar também na estratégia bioclimática que ele vai falar para a gente. Não é só isso. Ele vai pedir para que as esquadrias tenham inércia também. Por quê? Porque em zonas, na estação do frio, né, do inverno, é frio, é muito frio lá. E aí ele vai pedir para que a gente dê resposta para isso, né? Porque não é quente na maioria das estações, mas também tem um frio e a gente precisa considerar. Então a gente precisa ter esse isolamento aqui. Ah, uma outra coisa que eu queria falar para vocês é que eu acho super interessante. Vai parecer loucura que eu vou falar, mas é verdade. E eu me sinto muito privilegiado de morar num apartamento em Brasília que a fachada dele é voltada para o oeste. E isso, na zona que a gente está, na zona 4, lá em Brasília, é um baita de um problema. Porque esquenta muito. Meu apartamento, a maioria das estações, eu tenho que ligar o ar-condicionado, sabe? Porque senão é insuportável ficar ali dentro. Mas por que eu falo que eu me sinto privilegiado por isso? Porque uma coisa, gente, é a gente ler na literatura as causas e as consequências disso. Outra coisa é você vivenciar isso na pele. E eu acho isso fantástico, porque eu aprendi tanto com essa situação. Porque quando a gente lê, a gente pensa que é uma coisa que vai acontecer, mas a gente não tem noção da escala disso, da velocidade disso e dos impactos que, de fato, das consequências, né, que isso vai gerar. E aí eu vou contar para vocês um pouquinho da minha experiência com isso. Bom, essa fachada então ela recebe sol poente e não tem nenhum tratamento. É um lugar muito bem projetado até, eu não entendo até hoje porque não tiveram essa preocupação. Mas não tem brise, não tem nenhuma solução para adequar isso. E aí, na verdade, o que o arquiteto fez, e por isso que eu falo para vocês da importância de sempre dar respostas e ter essa visão sistêmica, na verdade, o que ele fez, o prédio, são vários prédios, né? O meu prédio, ele é assim, ó. É uma espécie assim. O sol poente, ele tá aqui, ó. Tá? E aí o que ele fez, esse aqui nem tá tão na frente assim, porque o que ele fez, na verdade, foi, e meu apartamento tá como se fosse aqui, ó. Se o apartamento fosse reto, ele não pegaria. Ele angulou essa parte aqui a ponto que pegasse justamente os apartamentos que tá aqui, nessa asa aqui. Então, essa parte aqui sofre bastante, não tem, como eu disse, nenhum tratamento para resolver, para dar solução para isso. Bom, quais as consequências que eu senti disso? Primeiro que é tão calor, para vocês terem noção, que faz 7 anos que eu estou em Brasília. Eu me mudei para lá e nunca comprei um cobertor. Eu não tenho roupa de cama assim para frio, não tenho. É só um lençol porque eu ainda tenho ar condicionado e eu gosto, né, de lençol assim. Então eu tenho, mas
não precisaria também, porque é tão quente. E se eu não ligar o ar-condicionado, não dá para ficar lá dentro. Só que, quando chega o inverno, aí o que acontece? Então, basicamente, funciona assim, ó. Deixa eu desenhar isso para vocês. Então, nas estações quentes, e é uma coisa que eu preciso alertar vocês, inclusive, tá? Então, é a fachada oeste. Essa parede, ela tem inércia, e essa parede, ela funciona como uma espécie de bateria, tá? Bateria. Então, o que ela faz é armazenar calor. E aí a gente tem dois problemas. Primeiro, porque ela tem inércia. E a inércia nem sempre é bem-vinda, tá? Principalmente quando a gente tem essa fachada. Nesse sentido, porque essa inércia vai fazer com que, de fato, seja uma bateria. Então, ela vai absorver essa carga em forma de calor. E aí, o que é pior? Porque esse é o horário, né, de incidência. Então, vai começar a incidir ali pelas 2, 3 horas. Vou pôr 3 horas aqui, que está muito próximo durante o dia, né? Que está muito próximo da noite. Essa parede, ela começa a emanar. Gente, é de imediato. Por isso que eu falei para vocês que é uma experiência que eu acho que todo arquiteto deveria vivenciar. Então, quando dá esse horário, 2, 3 horas, eu me pegava no início muito angustiado. Eu ficava muito ansioso quando chegava essa hora aqui, porque eu trabalho, a mesa do meu computador é muito próxima a essa parede. E ia me dando uma aflição muito grande, e eu sou muito focado no que eu estou fazendo, então eu não parava de fazer, mas ao mesmo tempo tinha hora que eu tinha que levantar. E aí eu comecei a entender que era justamente essa parede. Ela começava a emanar calor aqui. E o que acontece? Então vai começar a esquentar essa parede, de manhã é fresquinho, mas a partir ali do meio-dia vai começar a esquentar essa parede. E aí aqui dentro, durante a noite, vai ficar quente, porque é uma bateria essa parede. E ela vai ficar emanando radiação, né, em forma de calor. Então, à noite, gente, à noite dá para até dormir mais tarde, né, lá para meia-noite, 1 hora da manhã, vai caindo, né, essa temperatura. E aqui dá até para dormir sem o ar. Mas o que acontece? Aqui a temperatura, então, a temperatura é alta durante o dia e a temperatura aqui dentro também é alta, que é justamente aquilo que eu falei para vocês que a gente não quer. E à noite é o contrário. Então, à noite a temperatura aqui vai ser baixa e aqui dentro do apartamento vai ser alta, mas não vai ser regulada, vai ser muito alta por causa dessa bateria aqui. Então, como eu disse para vocês, foi uma experiência extraordinária porque eu vi de fato o impacto que um projeto mal feito tem na vida da pessoa. Imagina, eu identifiquei isso porque eu sou arquiteto. Como uma obra pode gerar ansiedade numa pessoa. E aí a gente está falando aqui só de um aspecto da zona bioclimática, mas tem inúmeras coisas que a gente poderia falar aqui que pode gerar impacto negativo na vida desse usuário. Outra coisa também que eu percebi, eu tinha várias discussões com meu pai sobre isso, ele foi em Brasília várias vezes e ele teimava comigo que Brasília era muito mais quente que Frutal. Só que eu não sentia isso. Pelo contrário, Frutal, para mim, era muito mais quente que Brasília. Porque aqui, você toma banho e você sai e você tá suado. É uma sensação, parece que tá abafada. Por quê? Porque Frutal é úmido. É como na zona 8. É quente e úmido. Tem o bioma que é a Mata Atlântica e tal. E Brasília não, Brasília é seco. E eu vinha justamente nas estações e aí tem um pico. Porque assim, ó, Frutal, ele começa assim, a umidade, aí lá no meio do ano abaixa e depois sobe de novo. E o meu aniversário é em outubro. E geralmente eu venho para cá nessa data, em outubro. E aqui a umidade está lá em cima. Portanto, o lugar era muito seco e úmido. Eu senti isso na pele. Então, eu também recomendo muito que vocês façam essa experiência de viajar para lugares assim. Viajem para Brasília para ver como é seco. Viajem para Manaus para ver essa questão da umidade. Enfim, viajem para esses lugares com amplitudes térmicas diferentes e com umidades diferentes, porque eu não tinha noção do quanto a umidade. A gente não está falando de lugar quente ou frio, tá? De umidade. Como essa combinação umidade e calor ela pode transformar o ambiente. E se você não resolver isso, cara, o cliente ele vai ter muito problema. Então, prestem atenção nisso. Vamos para o próximo aqui, porque a gente tem muita coisa para falar ainda. Está na zona bioclimática ainda. Bom, então a gente falou das estratégias bioclimáticas, né, dentro da zona bioclimática, que vai influenciar o projeto. Agora a gente pode falar do sistema construtivo. E aí, o que vai acontecer aqui? Vou desenhar aqui para vocês.
Ó, então, como eu disse para vocês, justamente aquele ponto que a gente discutiu sobre o sistema construtivo, então a zona bioclimática ela vai em primeira instância falar para vocês, principalmente em relação à inércia desse material. E aí, só para também explicar para vocês um pouquinho essa questão, né, da inércia, o que a gente quer, na verdade, quando ele fala da inércia, é que essa parede ela receba essa carga térmica, né? Ela vai receber aqui esse calor durante o dia. A intenção é que a temperatura externa esteja alta, depois a temperatura interna baixa. Então ela recebe e ela vai dar para a gente um atraso térmico. Então ela vai permitir com que tenha uma defasagem aqui. Então vamos supor que aqui é dia, né? Imagina, o dia está muito quente e a gente precisa ter esse atraso aqui. Então, quando ela vai passar para o outro lado, vai, mas ela vai ter uma defasagem, primeira coisa, e ela vai passar para o outro lado de forma gradual. Então, não vai ser aquele impacto. Ao contrário, se você tivesse uma parede que não tivesse essa inércia, tá? E a gente também, quando a gente fala de inércia, tem também a questão do índice de transmitância térmico. Então, ela vai passar de forma defasada. E aí, a zona bioclimática, e a gente tem a norma também, elas vão especificar para vocês esses materiais, né? Quais são esses materiais, para que vocês consigam utilizar e especificar da maneira mais correta. E aí, como eu acabei me adiantando bastante aqui, vocês podem utilizar, né, se for o caso, se você tiver um escritório de arquitetura, trabalha com arquitetura, você pode sim especificar o material que o cliente quer, mas aí você precisa aplicar essas técnicas para que você consiga ter essa inércia, mesmo com material convencional, tá? Não precisa ser um material, precisa ser uma taipa, enfim. A gente pode utilizar outros recursos. Depois a gente tem a cobertura. E olha que louco, só aqui, a gente está no primeiro ainda. A zona bioclimática ela vai falar para você qual a cobertura que você tem que utilizar. Isso é uma coisa muito louca, né? Porque hoje, quando a gente olha principalmente para condomínio fechado, né? Vocês sabem que eu amo um condomínio fechado. E para quem não me conhece, eu estou falando isso com muita ironia. Quando a gente olha para o condomínio fechado, a gente vê uma linguagem pré-estabelecida ali, né? Parece que são casas que saíram do mesmo lugar. Parece que foi só um arquiteto, cujos projetos são rasos, que acabou fazendo aqueles projetos ali. Então, o que que acontece? A gente tem essa cultura, e essa cultura da platibanda, muitas das vezes, divulgada inclusive pela mídia hegemônica, né? Por uma série de fatores que a gente já conversou aqui também no canal, que de alguma forma vai influenciar esses clientes a pedirem esse tipo de cobertura, e muitas das vezes não é nem o cliente, tá? O próprio arquiteto só sabe especificar esse tipo de cobertura. Então, por exemplo, a zona bioclimática, uma zona bioclimática que tem um índice pluviométrico muito alto, se eu não me engano, gente, a zona 8 é assim, não tenho certeza. Brasília é seco, né? Então, mas se você tem uma zona bioclimática que tem um índice pluviométrico muito alto, esse tipo de cobertura aqui não é capaz de escoar água. Mesmo que você coloque um sistema, um ladrão, alguma coisa para escoar essa água, né, esse excesso, não vai ser capaz. Aqui mesmo, eu contei lá nos stories, né, que minha mãe ela tá passando por alguns problemas e eu tô frequentando muito postinho de saúde, hospital. E eu tenho observado muito isso, sabe? Os prédios públicos, como eles têm patologias nesse sentido, são prédios com muita infiltração. Hospitais com mofo. Imagina, um hospital jamais poderia ter mofo. Mas eles têm, e aqui tem esse índice pluviométrico em determinadas estações é muito alto. Então eles não conseguem dar conta desse volume de água. E aí tem infiltração. Essa infiltração vai causar essas patologias. Então a gente pode ter como consequência um mofo, e aí vai afetar a saúde desses usuários, né? Então isso é muito perigoso. Além também, né, dessa questão do desgaste com o cliente, né? É muito chato isso. E para você também, né? A sua obra é toda ali bonitinha, e aí chega ali, a água destrói tudo, fica aquelas manchas. Isso é muito chato. Deixa eu só ver o comentário aqui. A Natália falando, né, que sim, que lá na Amazonas é altíssimo, né? Pois é. E a média atual aqui é de 3.000 milímetros, né? A gente respira água. Ah, sim. A Clariana falando aqui na zona bioclimática 8, estou na região metropolitana de Salvador, na Bahia. Ah, sim. Legal. Pois é. E aí, a gente tem esse índice pluviométrico, que é uma coisa muito importante e que os arquitetos, muitas das vezes, estão ignorando
por falta de conhecimento, às vezes, por falta de técnica aplicada à concepção, ou porque. E aí a gente não tem essa de que o cliente quer assim, ok, é, mas a gente tem que explicar isso para ele. A gente tem que tomar esse cuidado, é como um médico mesmo, sabe? Eu posso chegar lá no posto e falar assim, olha, no postinho de saúde, eu quero tomar sei lá, um AS para o meu coração. Cara, você tem que fazer uma explicação muito densa para ele o porquê que ele não pode utilizar. Tem clientes chatos que vão querer mesmo assim? Tem. Aí a gente também tem que dar outras soluções, e aí, enfim, a gente tem que, infelizmente, a gente tem que ter essa criatividade aí para dar as opções. Mas o que eu percebo é que não chega nem a esse ponto. De fato, às vezes é o próprio arquiteto que empurra isso no cliente. Às vezes o cliente aceitaria outro tipo de cobertura, mas o próprio arquiteto deveria saber disso e não está aplicando. Então, beleza. Então, a gente tem a zona bioclimática vai falar isso para você. Então, a gente tem, por exemplo, se a gente considerar uma cobertura convencional, né, de duas águas, a gente tem aqui uma inclinação muito mais alta, geralmente de 30% a 35%. Aqui, na telha, principalmente se for telha sanduíche, né, termoacústica, a gente tem uma telha com uma inclinação só de, às vezes, de 5 ou 10%, depende da telha, mas é muito baixinho, então não dá tempo de escoar essa água e ela vai infiltrar. E água, gente, é uma coisa que entra em qualquer fresta, você fala, não, aqui não é possível, ela vai entrar. Não tenha dúvida disso, tá? Então, tomem cuidado com isso. Então, em determinadas zonas, né, a gente precisa utilizar uma cobertura com uma maior inclinação para que a gente não tenha esses problemas. E é a zona bioclimática que vai falar isso para a gente. Além disso, a cobertura ela é super importante também, porque em algumas regiões, a zona bioclimática vai determinar que a edificação ela seja sombreada. E aí a cobertura tem um papel muito grande nisso, né? E o que a gente vai ter como consequência é uma habitação ineficiente, uma habitação não saudável, né? Ah, João, mas eu posso colocar a platibanda e fazer uma espécie de uma cobertura aqui, ó, né? Eu não preciso. Ok, pode também. Mas eu acho que quando você tem essa informação, você consegue reunir esses dados e assim conceber o todo, né? Fazer uma plasticidade melhor do que isso. Que foi justamente o que eu fiz lá com o projeto da Escola Guarani Bibia. Se vocês observarem, é uma cobertura que é diferente, justamente porque ela é responsiva às condicionantes pré-existentes, mas ela não tem, né? Não é uma cobertura convencional assim, de uma casinha. Poderia até ser, não estou julgando, tá? Mas quando a gente tem essas informações, a gente começa a cruzar esses dados, a gente pode dar uma resposta para eles. E aí depois para finalizar a zona bioclimática, rapidão aqui, a gente tem as aberturas que eu falei para vocês. Então, por exemplo, na zona 8, na zona bioclimática 8 e 4. Na 8, ele vai pedir grandes aberturas. E na zona bioclimática 4, médias, tá? Aí o que o arquiteto faz? Vai lá e compra aquela esquadria convencional, padrãozinho, e sai especificando para todos os clientes. Então, tomem cuidado com isso, tá? A gente precisa alertar o cliente das consequências dessas escolhas equivocadas. Bom, então voltando aqui. Então, a zona bioclimática são aberturas grandes, porque, como eu disse, é uma área, é uma zona quente e úmida, então a gente precisa que essa umidade saia desse ambiente. Já na zona 4, que é uma zona quente e seca, a gente tem uma amplitude térmica muito alta, então a gente tem que tomar cuidado com esse ar externo, né? Então a gente tem aberturas mais contidas, então médias. Bom, então encerrando aqui o primeiro, né, que é a zona bioclimática. Depois a gente tem o segundo. O segundo é em relação aos dados climáticos. Dados climáticos. Vou deixar aqui climáticos. Ah, João, mas dados climáticos não é a mesma coisa que zona bioclimática? Não.